Se você puder, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus 4, antes de começarmos. Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos abençoe, que Ele coloque a sua mão curadora sobre todos aqueles que não estão se sentindo bem e que também têm alguns problemas no seu trabalho, na sua carreira, preocupações financeiras e tudo mais. Senhor, ajude as pessoas a atravessar esse momento tão difícil com a sua graça. Pedindo também sabedoria para aprendermos e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas e que nós nunca afastemos de ti, Senhor. Amém. Bem-aventurado aqueles que obedecem o Senhor e que andam em seus caminhos. Eu peço perdão a todos vocês que ontem eu só mandei o vídeo porque eu tinha uma consulta médica fora da minha cidade e eu tive que sair muito cedo. Não deu de eu completar o meu trabalho. Eu peço perdão a vocês e a Deus. E hoje nós estamos com o nosso trabalho totalmente completo, tanto no nosso site como no YouTube e Facebook. Muito obrigada. Hoje nós vamos continuar o vídeo de Mateus, que nós estamos refazendo os vídeos antigos. O título de hoje é Uma qualidade dos escolhidos de Deus. Tem muitas qualidades que são muito visíveis dos escolhidos de Deus, mas existe uma que quase ninguém observa. Vocês sabem qual é? Pensem um pouquinho aí até eu chegar nessas qualidades. Mas veja que Jesus, por um bom tempo depois do seu batismo, ele ficou ali com João Batista e ele também estava batizando com João Batista. Mas, nesse período, ele estava também recrutando os apóstolos. E daí chegou um certo momento em que João Batista foi preso. E quando João Batista foi preso, Jesus decidiu que era hora dele ir para a Galileia e começar o seu ministério. E assim foi, ele começou pregando lá e também em toda a região da Judéia. Está escrito em João 3:22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Uma pessoa zangada, cheia de ódio, ela é fraca. Ela está simplesmente fazendo aquilo que o inimigo quer. Já a pessoa feliz passa a ideia de ser invencível, de ser muito forte. Não lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é o dia consagrado ao Senhor, seu Deus. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. Os nossos inimigos e as forças malignas nos querem ver zangados, nos querem ver cheios de ódio, cheios de tristeza e tudo mais. Por quê? Porque assim Ele nos possui. Deus é nosso escudo e nossa fortaleza e sabendo, sentindo isso, nós nunca vamos nos entregar àquilo que os inimigos querem que a gente faça. Aí Jesus teve que sair de Nazaré. Mas veja que de qualquer forma Nazaré não estava sendo bom para Jesus. O Satanás estava ali e estavam tentando matar Jesus nessa mesma época. Se vocês forem a Lucas 4, de 16 a 30, vocês vão ver que o povo de Nazaré estava tramando, querendo jogar Jesus num despenhadeiro. E isso é trama junto com o diabo, que nós vimos que o diabo tentou a mesma coisa e a mesma coisa estavam tentando em Nazaré. Jesus começou a anunciar a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É a mesma mensagem que João Batista estava anunciando. O arrependimento dos pecados,
Mas Jesus está falando que o reino dos céus está próximo, quer dizer que ainda não é nesse momento com a vinda dele, mas no final dos tempos, quando vir o julgamento. Vamos ver que à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão e André. E ele disse que os seguissem, e eles deixaram tudo e seguiram. E como é que Jesus disse? Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente, ou de homens em outras traduções. Isso é muito lindo, isso é a mensagem do ministério para todos que querem seguir Jesus. Estar batizado significa seguir Jesus, aceitar Jesus como o seu Salvador, consequentemente, pregar a palavra de Deus, continuar essa mensagem de divulgar que as pessoas precisam arrepender dos pecados, não pecar mais, transformar a sua vida. Esse é todo o ministério de Jesus. E até hoje muitos ainda não entendem a necessidade do arrependimento do pecado. Vamos ver que em seguida, no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Quem eram eles? Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles o seguiram imediatamente, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. E aí, essa parte é uma parte que nós vamos ver detalhadamente nos próximos capítulos. As notícias ao seu respeito espalharam até a Síria. O que é que espalhou? Será que é uma fé fervorosa em Jesus? Não. Espalhou aquela curiosidade que ele estava curando as pessoas, tirando os demônios. Os cegos começaram a ver, os paralíticos começaram a levantar. Então Jesus atraiu uma multidão de pessoas de todos os lados. Eles queriam algo de Jesus. Mas com isso, muitos foram levados, foram convertidos para Deus. Veja aí o propósito do ministério de Jesus. Não batizar propriamente dito, mas trazer para Deus. Se vocês acham que este vídeo pode, de alguma maneira, ajudar alguém a compreender a palavra de Deus, eu peço a vocês que compartilhem ou simplesmente coloquem um positivo aí, porque é a forma, é como a internet funciona para que os outros consigam ver. Eu estava revendo o calendário de Jesus, o que ele fez primeiro quando ele foi para a Galileia. Então, nós vamos ver que começou com as bodas do Caná. E isso na Galileia, Jesus expulsa os vendilhões do templo na Judeia. E daí acontece a sua entrevista com Nicodemos, também na Judeia. E depois, ao norte da Galileia, Jesus vai encontrar a mulher samaritana que todos nós conhecemos. O que é incrível é que Jesus mudou uma época para Nazaré, mas Nazaré o rejeitou. E o incrível é que Jesus viveu toda a sua infância em Nazaré. E a gente acha inaceitável que ele tenha sido rejeitado nessa cidade que ele viveu tanto tempo. E ele acabou indo fazer morada em Cafarnaum.
Está escrito em Mateus 4,13: saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. A situação de Jesus em Nazaré ficou muito difícil, que o povo tentou matá-lo, empurrando-o num precipício. E Jesus teve que dar um jeito e sair despercebido dali para não ser morto. Vejam o que está escrito. Lucas 4:29. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Que no livro de Mateus diz algo muito sério sobre seguir Jesus. E a primeira coisa muito séria está escrito em Mateus 4:25, que diz que grandes multidões o seguiam. Gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Mas nessa multidão tinha todo tipo de gente. Pessoas que estavam ali por novidade, pessoas que viram porque queriam uma cura, pessoas que eram religiosas, que professavam coisas que eram contra aquilo que Jesus estava pregando, líderes religiosos, políticos, pessoas que queriam matar Jesus. Mas está dizendo aí que a multidão o estava seguindo. Não é diferente do dia de hoje. Todo mundo diz que segue Jesus. Mas nós vemos que, na realidade, é um seguir que a pessoa diz por dizer. Nós vamos analisar hoje o que significa seguir. No mesmo capítulo, Jesus, particularmente, apareceu numa praia e convidou 4 pessoas para o seguir realmente. E essas 2 pessoas eram Simão e André, 2 irmãos, e daí Tiago e João, os outros 2 irmãos. E essas pessoas levantaram e o seguiram. Mas será que a resposta está aí? Deixar tudo para trás e seguir Jesus? Como é que nós vamos viver? Veja que os apóstolos naquela época, eles tinham que ser treinados. Jesus tinha muito curto tempo aqui na terra, então era necessário que eles deixassem toda a sua vida para trás e bebessem os ensinamentos, tudo que pudesse de Jesus para passar para as gerações vindouras. Hoje em dia, a gente recebe a nossa missão de Deus, mas junto dessa missão de vida, daquilo que Deus escreve para as nossas vidas, tem o seguir Jesus. Mas então, qual seria a resposta certa sobre seguir Jesus? A primeira resposta seria nascer de novo. Nascer de novo significa aceitar Jesus como seu Salvador e viver de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Ser batizado e honrar o seu batismo através da palavra de Deus. E arrepender dos pecados. Nós vemos que a primeira coisa que Jesus começou a pregar é para que a gente arrependesse dos pecados. E vamos ver aí que aquilo que João Batista estava pregando, Jesus confirmou que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque ele já veio, já nos libertou daquele pecado original. E tudo que nós temos que fazer é passar por esta vida vivendo de uma maneira como Deus quer que a gente viva. Então vamos a uma qualidade dos escolhidos de Deus que quase ninguém percebe. A qualidade é que todas as pessoas escolhidas por Deus sempre mostram na Bíblia que elas estavam fazendo algo.
Deus não escolheu nenhum desocupado, mas pessoas ocupadas, pessoas que estavam trabalhando ali, construindo a sua vida. E isso também aconteceu com os apóstolos. Eu fiz uma pequena lista aqui, a começar com Saul. Saul estava procurando os jumentos do seu pai. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Os pastores estavam guardando os seus rebanhos. Amós estava cultivando a terra em Tecoa. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Gideão estava malhando trigo. Simão, também chamado Pedro, e André, os dois estavam pescando. Mateus estava trabalhando na mesa como coletor de impostos. Tiago e João, que eram irmãos, estavam consertando redes no barco do seu pai. Eu acho que aí está uma mensagem para nós sobre o trabalho, que o trabalho ele é muito importante. E também sobre a urgência do chamado de Deus naquela época. A gente precisava ver que as pessoas têm mania de pensar até hoje. Quando a gente dedica a palavra de Deus é porque a gente tem tempo sobrando. É porque a pastora está aposentada, a pastora não tem o que fazer, ela está se dedicando à palavra de Deus. Sempre a pessoa vai procurar um lado negativo, mas nunca vai falar que a pessoa está pregando por amor a Deus. Bem poucos reconhecem que essa dedicação é por amor a Deus. E veja que, mesmo sendo aposentada, no meu caso, eu tenho muita coisa para ocupar o meu tempo. Aliás, a minha vida ela é muito ocupada. E eu tenho certeza que muitos pregadores estão nessa condição. Eles têm que prover para a sua família e também pregar. Mas que o trabalho é algo essencial para Deus. Naquela época, os apóstolos foram chamados a deixar o trabalho e seguir Jesus. Por quê? Por causa do tempo que era muito curto de Jesus aqui na terra. Ele tinha que deixar toda a boa nova para os apóstolos, treinar os apóstolos passar para a frente. Hoje em dia, nós continuamos o nosso trabalho e fazemos também o trabalho para Cristo. Então, vamos encerrar por aqui, na graça de Deus, agradecendo a todos vocês por sua participação, pelos joinhas, por sempre estar aqui, por sempre estar retornando ao nosso canal. Isso é muito importante para Deus, porque a nossa conexão com Deus deve ser contínua, deve ser o tempo todo. E quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, mais a presença de Deus nós trazemos em nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês. E também pedindo que, por favor, deixe o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos para que esses vídeos estejam visíveis para mais pessoas. O nosso interesse é evangelizar, é levar a palavra de Deus para o quanto mais pessoas a gente puder. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Gente, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe hoje e sempre, que nos dê muita saúde, paz, contentamento no nosso coração, para que nós façamos o nosso trabalho com todo o amor, com toda a dedicação, porque assim nós estamos também servindo a Deus. É do meu entendimento que Deus aprecia quando a gente o serve também trabalhando. Existem muitas maneiras de servir a Deus quando a gente está no nosso trabalho. Pensem nisso.
Muito obrigada, meus amigos. Um grande abraço e um dia abençoado para todos vocês.